Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui no canal, né? Literatura Fora da Escola. Eu sou o Lucas Limberti e hoje nós vamos falar de um tema muito especial aí, que é o surgimento da literatura brasileira, o quinhentismo. Então, está no ar o quinhentismo aqui no Literatura Fora da Escola. Bom, então para começar a falar do quinhentismo, é muito importante que a gente leve em consideração a primeira informação, né? Quinhentismo não é uma escola literária, e sim o momento em que começou-se a escrever qualquer coisa em terras brasileiras, ou seja, aqui no Brasil, tudo bem? Então o marco inicial da literatura brasileira é o quinhentismo, mas o quinhentismo não é uma escola literária, tudo bem? Então, dada essa informação, a gente começa então a discutir as suas características. Olha, o quinhentismo ele acontece, né, quinhentismo, a palavra já diz, em 1500, fruto de um processo importante que já vinha acontecendo há algum tempo em Portugal, que são as grandes navegações e a contra-reforma católica, quando lá o Papa Leão X bate de frente com os postulados dos protestantes e vai iniciar então um processo de expansão do poder da fé católica por intermédio da colonização e das missões jesuíticas. Mas claro, antes das missões jesuíticas chegarem, nós temos ali o momento inicial da chegada dos portugueses, né? O pessoal fala em descobrimento ou achamento do Brasil, e é nesse caminho, nesse lugar aí que nós estamos para começar então a falar do quinhentismo. Quando se estuda quinhentismo, isso é importante dizer, você tem que ter dois caminhos, né? O primeiro deles, e você tem que seguir esses dois caminhos. O primeiro deles é a literatura de informação e depois a literatura de informação. Portanto, vamos lá falar então da literatura de informação. A literatura de informação consiste nas informações que eram passadas da colônia para a metrópole, ou seja, do Brasil para Portugal. Os primeiros navegantes que aqui chegaram, portanto, tinham aquelas figuras que eram os peros, né, responsáveis por enviar ao rei de Portugal tudo aquilo que viram e acompanharam por aqui. Então, a literatura de informação é uma descrição do ambiente, do espaço, da fauna, da flora. Então, a característica é essa. Os navegantes, eles vão dizer que não fazem juízo de valor sobre aquilo que eles veem, tentam dar conta do que veem sem juízo de valor. Mas a gente sabe que, é óbvio, o português chegou por aqui e começou a dar nomenclatura, né? Ah, aquelas aves ali vamos chamar furabuchos, aquela terra ali vamos chamar disso, daquilo, aquele monte vamos chamar de Monte Pascoal. Começaram a chegar aqui e já dá nome às coisas e, claro, não há discurso, né? Não há uma fala neutra, né? Toda vez que a gente vai falar qualquer coisa, a gente traz um juízo de valor mínimo, que é o lugar de fala, o lugar da interlocução que a gente vai estabelecer. Então, costuma-se dizer que a Carta de Pero Vaz de Caminha, datada de 1º de maio de 1500, é a certidão de nascimento da literatura brasileira. Claro, não é um pensamento escolástico, racional, apenas o primeiro registro do que se fez em terras brasileiras, e inclusive, é importante dizer que esse é um documento que está em Portugal, né? Não está no Brasil, mas enfim. Questões do cânone, questões do estudo. Para você que está estudando aí, é importante então que você saiba que a Carta do Pero Vaz é o primeiro documento que nós temos da literatura brasileira. Então vamos lá, características. Primeira delas, descrição, tá? Então descrição é observar alguma coisa e ir descrevendo, caracterizando aquilo que você vê. Quais as temáticas fundamentais? Então, a fauna, né, os animais que eram completamente diferentes aqui no Brasil do que tinha na Europa, ou o fator deles andarem soltos, não estarem em criações. Depois a flora, claro, as questões desde da vegetação, as questões geográficas, topográficas, que chamaram muita atenção para os portugueses. Você imagina, chegar num lugar completamente tropical era uma grande novidade, né? Que nem você chegar lá no Avatar, né? Naquele filme, vocês devem ter assistido. É como num lugar maravilhoso. Imagina que em Portugal a questão da natureza era completamente diferente. E depois as questões minerais, então fauna, flora, minérios e principalmente os nativos. Os nativos chamaram muita atenção dos portugueses por uma série de fatores, né? A começar, o grande choque inicial, porque eles andavam nus, né? Segundo os registros da carta, que não tinham vergonha, não lidavam com o rosto e com suas vergonhas da mesma forma. Então percebam, para Portugal, imagina, né, um casal, né, mesmo depois de casado, pouco se via nu, as mulheres usavam roupas até o pescoço, luvas, cobriam todo o corpo. Chegaram no Brasil, estava todo mundo nu, todo mundo, enfim, como os índios, os nativos, se comportavam. Então isso chamou, claro, muita atenção aí dos
dos portugueses. Outras coisas é a maneira com que eles lidavam com a religião, portanto eram politeístas, não tinham essa questão, para os portugueses no fim das contas é como se eles fossem ingênuos em relação ao catolicismo e tal. E também, muito interessante, tem uma cena, depois nós vamos dar uma olhada, né? O capitão chega e chama alguns índios que o encontraram. É importante dizer que os índios receberam os portugueses de maneira pacífica, tá? Isso é um dado significativo para pensar a maneira com que se julga a figura do índio desde sempre, né? E o índio entra no navio, né? No batel ali, aponta para o castiçal de prata, depois aponta para a natureza, dizendo, olha, tem mais lá, como se dissesse, né? Colar de ouro do capitão e depois apronta para a terra como se dissesse que tivesse mais em terra. Então percebam, o primeiro contato com os índios já surtiu grande curiosidade aí dos portugueses. Bom, vamos dar uma olhada então na Carta de Pero Vaz de Caminha, né, nesse primeiro documento do nascimento da literatura brasileira, e lembrar que haviam outros escritores, Pero Lopes de Souza, Pero Gândavo Magalhães, e tal. Esse último, inclusive, fez uma carta especial para o rei, só descrevendo a banana, imagina, né, um fruto tropical completamente diferente do que eles estavam acostumados. Então vamos a um trechinho da carta, vou ler aqui, olha só. Senhor, posto que o capitão mora dessa vossa frota, e assim os capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento dessa vossa terra nova, que nesta navegação agora se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vós, a vossa alteza, assim como eu melhor puder ainda, que para o bem contar e falar o saiba, pior de todos o faze. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que por aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Percebam que tem aqui aquele jogo de juízo de valor, né? Ele fala que não vai colocar mais do que aquilo que pareceu, mas no fim das contas faz o seu juízo de valor. Continuando. Então seguimos o nosso caminho por este mar longo de terça-feira, oitava de Páscoa, que foram 21 dias de abril, quando topamos alguns sinais de terra, a saber, primeiro um monte muito grande, muito alto e redondo, e outras serras mais baixas ao sul dele, e a terra rasa, com grandes arvoredos, ao mesmo monte alto pôs o capitão o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Percebam aí, já chegaram dando nome aos bois, né? Segundo trecho. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro, então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si, e o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir para lá, acudiam pela praia homens, quando aos 2 ou aos 3, de maneira que, ao chegar ao batel, à boca do rio, já ali haviam 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos e suas setas, vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho fez sinal que pousassem os arcos, e eles o pousaram. Percebam, já uma descrição dos índios, a questão da nudez, a questão o primeiro encontro pacífico, baixa os arcos, eles baixaram. Então isso é importante. Continuando. Claro, eu não estou lendo a carta inteira, tá? Isso é importante dizer, pois quem tiver curiosidade, em qualquer site que você estiver navegando na internet, é capaz de você encontrar aí a carta. Estou lendo os trechos importantes que marcam aqueles indicativos básicos que eu falei, né? De topografia, geografia, fauna, flora, nativos e minerais. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço e aos pés uma alcatifa por estrado. Porém, acenderam tochas. Entraram, mas não fizeram um sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Percebam que os índios não tinham aquela relação hierárquica ali estabelecida. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que dizendo que ali havia ouro. Também olhou para o castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá houvesse prata. Dou conta do que nesta terra vi, Pero Vaz de Caminha, 1º de maio de 1500. Então percebam, essa cena última que eu li tem um diálogo com aquela explicação que eu dei em relação já a um interesse que vai surgir nessa primeira carta por vários fatores, né? Desde a dominação da inocência religiosa que eles achavam que os índios, os nativos não tinham, até a questão dos minérios, da riqueza e da exploração da terra. Bom, pensar que chegaram por aqui, o Brasil ficou meio que sob domínio dos
de pirataria e tal, por longos anos, né, de 1500 até lá 1530. Depois começa a chegada, então, 1534 as capitanias hereditárias, 39 a vinda dos jesuítas e por aí adiante o desenvolvimento da segunda parte que eu falei que você tem que saber no quinhentismo, que é a literatura formativa, ou seja, a literatura jesuítica. A ideia é que Portugal mandava os seus padres para cá para catequizar os índios. Percebam, todo o processo imperial, todo o império tem por princípio a expansão de poder. E Portugal estava fazendo isso nas colônias, sobretudo porque lá em Portugal, em função de algumas questões políticas, né, e econômicas, desde um forte e brusco uma forte brusca cisânia com o Reino de Castela, né, que futuramente, inclusive, vai dominar Portugal na famosa União da Península Ibérica, e a questão, claro, da reforma protestante. Então a ampliação da fé cristã era, no fim das contas, um domínio ideológico. Criar na cabeça do índio a ideia de pecado. Perceba, o índio não tinha pecado, né? Tem inclusive aquela música bacana do Chico Buarque, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador, que inclusive é trilha sonora do Calabar, né? O Elogio à Traição, a parceria do Chico Buarque com o Rui Guerra, mas isso é uma outra história. Quer dizer, é a mesma história, mas um outro ponto aqui que nós estamos analisando. O índio não tinha pecado, ou seja, o jesuíta vinha aqui, criava na cabeça do índio o pecado automaticamente gera culpa, e o sujeito culpado é subserviente. Então, esse é o caminho da lógica jesuítica, né? Dominação de Portugal de maneira geral, de forma física, né, aquela coisa toda, e ideológica por intermédio da inserção do catolicismo, do monoteísmo através da catequese. Destaque aí para Padre Manuel da Nóbrega, mas principalmente para o Padre José de Anchieta, né, que teve mais de 32 volumes de obras publicadas, fundou São Paulo, fundou Ipeirog, né, que é a atual Ubatuba, enfim, e vai desenvolver não só os seus sermões, mas também canto coral, peças de teatro e poesias. E é interessante que ele vai trazer um cunho teocêntrico medieval numa época em que na Europa já se desenvolvem os pensamentos antropocêntricos, heliocêntricos e racionais. Uma tentativa de Portugal, por intermédio da ideologia católica, ter uma dominação além-mar, ou seja, longínqua ali o espaço da Europa. Vou ler um poema do José de Anchieta para vocês perceberem que ele tem aquelas redondilhas, aquele método de memorização medieval, né? Ou seja, o índio não sabia ler e escrever, decorava um pouco o que ele escrevia por intermédio da metrificação de 5 ou 7 sílabas, as chamadas redondilhas, que vão direcionar um pouco aí a lógica formal e do ponto de vista temático, ou seja, do que se trata, ele vai trazer o tema sacro, a questão religiosa, constituição da ideia de pecado, e aqui no caso eu vou ler um poema que é uma homenagem a uma santa, perceba, um ícone da Igreja Católica colocado na cabeça do índio, tudo bem? O Padre José de Anchieta é importante também, perceba, ele cria uma gramática, né, do português para o tupi, uma sacada interessante no processo de comunicação quando você quer que o outro te entenda a fim de inserir na sua cabeça qualquer processo ideológico. Vamos então ler aqui um poema chamado A Santa Inês. Eu vou até ler meio que ritmado, porque vocês vão perceber que faz parte desse processo de criar um poema cujo a metrificação grudasse na cabeça do índio, né? Olha só. A Santa Inês. Cordeirinha linda, como folga o povo, por que vossa vinda lhe dá lume novo? Cordeirinha santa, de leso querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, por que vossa vinda lhe dá lume novo? Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura, honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Virginal cabeça, pô-la fé cortada, com vossa chegada já ninguém pereça. Virgem muito depressa a ajudar o povo, pois com o pau da vida me dá lume novo. Vós sois cordeirinha, de leso formoso, mas o vosso esposo já vos fez rainha, também padeirinha, sois de nosso povo, pois com vossa vinda lhe dá lume novo. Ah, Santa Inês, Cordeiro. Percebe? Você vai falando bem da Santa Inês, da lógica católica, dos princípios que regem a catequese, e de um jeito que é ritmado. Você vai percebendo que, sem querer, tudo aquilo vai grudando na sua cabeça. Uma lógica aí de produção medieval que o José de Anchieta estava implicando aí no mundo já quinhentista, digamos assim, no quinhentismo brasileiro. Portanto, lembrem disso. Literatura brasileira começa não como escola literária, mas como momento literário. De um lado, as cartas, os documentos de informação colônia e metrópole, e do outro, a literatura de catequese. Tá certo?
Então espero que tenha valido a pena. Curtam nossos vídeos, divulguem para os amigos, enfim, assinem aí né, toque aí o sininho para que você seja avisado quando tivermos vídeos novos. Mande sua sugestão também, o que você quer que a gente grave aí para ajudar no seu estudo, para que você mande bem nos principais vestibulares, tá certo? Então, até a próxima!